Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Louvamos a Deus por essa chuva que cai dos céus, chuva essa que cai tanto sobre ímpios como sobre aqueles que creem no Senhor. Misericórdias essa que se renova a cada dia. Fiquemos de pé e vamos fazer a leitura do Catecismo Maior de Westminster, a sua segunda pergunta, que fala o seguinte. Eu leio a pergunta e depois todos, à medida que eu for falando a resposta, os irmãos vão repetindo. Donde se infere que há um Deus? A própria luz da natureza, no espírito do homem, e as obras de Deus, claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Amém. Baixemos nossas cabeças nesse momento e vamos nos achegar a Deus pedindo perdão dos nossos pecados, nossas falhas, nossas culpas, e que Deus venha com seu Santo Espírito abrir os nossos corações e nossas mentes para a pregação da sua palavra, que logo mais estaremos a escutar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque tu, ó Pai, é o único Deus vivo, santo, justo, inigualável. Tu, ó Pai, és soberano e tudo está sob o controle de tuas mãos. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Reconhecemos, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e essas misericórdias se renovam porque temos consciência de que todo dia nós pecamos. Devido ao nosso pecado rotineiro, a tua misericórdia se renova. Pai, que tu venha nos fortalecer para vencermos o mal em nossas vidas, vencermos a influência do maligno, a influência do pecado que está arraigada em nós. Que tu venha, Senhor, com teu Santo Espírito, mortificar a carne cada vez mais, nos fortalecer na tua obra, no teu evangelho, no teu amor, e que nós, com alegria, possamos te servir, com alegria, com gozo no nosso coração, de servir um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que controla mesmo até as questões climáticas, como esta chuva que nesse momento cai sobre a nossa terra. Obrigado, Senhor. Pai amado, perdoa as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos erros, porque somos falhos pecadores, e que venhamos, Senhor, dia após dia nos arrepender diante do pecado. Que não venhamos, ó Pai, nos ter como algo normal em nossas vidas, mas que venhamos, ó Pai, lutar contra esse mal. Senhor, que essa noite o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, que a tua palavra venha adentrar os nossos corações, a nossa mente, fazer morada em nosso ser, e venhamos praticar, Senhor. Não apenas sermos ouvintes, mas praticantes da tua palavra, dos teus ensinamentos. Usa o pregador desta noite, o pastor Jorge, e usa-nos, Senhor, como instrumento em tuas mãos para a manifestação do teu poder e da tua glória. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós te pedimos para todo sempre. Amém. Vamos fazer um recitativo do Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8. À medida que eu for lendo, os irmãos vão repetindo. Em paz me deito e logo pego no sono.
Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Pode sentar, irmãos. Chamo à frente o irmão Mike para entoarmos o hino de número 1. Entoemos o cântico do cantor cristão de número 1, antífona. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos Teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Números, capítulo 7, do versículo 42 ao 89. Números 7, do versos 42 ao 89. Eu lerei os versículos pares, os irmãos, os versículos ímpares. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. No sexto dia, chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi de prata, o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata e 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ano cheio de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjar. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata, no peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ano cheio de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjar. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado. Para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel,
filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, mano cheio de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, Um bode para a oferta pelo pecado. e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ano cheio de flor de farinha, amassadas com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, Um bode para a oferta pelo pecado. e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aizé, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ano cheio de flor de farinha, amassadas com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, Um bode para a oferta pelo pecado. e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aizé, filho de Amizadai. No dia 10º, chegou o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Sua oferta foi um prato de prata, o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ano cheio de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, Um bode para a oferta pelo pecado. e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ano cheio de flor de farinha, amassadas com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, Um bode para a oferta pelo pecado. e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aira, filha de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Para o prato de prata, 130 ciclos, e cada bacia de 70, toda a prata dos utensílios, por 400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 ciclos. Todos os animais
E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Esta é a dádiva para a consagração do altar, depois que foi ungido. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos cantar agora mais um hino. Chama à frente o irmão Mike. Cântico de número 15 do cantor cristão, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Esse é o momento de intercessão, momento esse em que nós oramos por alguns pedidos. Chama à frente o irmão Tauan. Oremos, igreja. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por essa chuva que cai neste momento, meu Pai. Essa chuva que é uma bênção de Ti, meu Pai, sobre a Tua criação, meu Senhor. Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela saúde física e espiritual dos irmãos, Senhor Jesus. Aqui nesse aprisco, meu Pai, em Campo Maior, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, restabelecer qualquer enfermidade que os irmãos tenham, meu Senhor. Restabeleça, Senhor Jesus, a saúde de cada irmão que esteja enfermo, meu Pai. Tanto fisicamente, Senhor Deus, como espiritualmente, meu Pai. Levante aqueles caídos, Senhor Jesus, que estão fracos na fé, meu Pai. Os levante, Senhor Jesus, para que venhamos todos juntos glorificar e exaltar Teu nome, trabalhar na Tua obra, Senhor Deus.
Senhor Jesus, eu também peço pelos irmãos, Senhor Deus, que se encontram nesse momento em Teresina, Senhor Deus, na nossa congregação, tanto em Caruaru também, meu Pai, também como os irmãos em Manaus, Senhor Jesus. Oro, Senhor Deus, para que os irmãos continuem firmes, Senhor Deus, continuem, Senhor Jesus, te louvando e adorando, meu Pai, buscando força, Senhor Jesus, e que o Senhor venha nos capacitar, Senhor Deus, para auxiliá-los, Senhor Deus. Senhor, eu te peço, meu Pai, pela liderança desta igreja, meu Pai, em nome do pastor Jorge, Senhor Jesus, que o Senhor venha dar sabedoria a ele a cada dia, meu Pai, não venha deixar faltar nada para ele, para a sua família, Senhor Jesus, que o Senhor venha capacitá-lo a cada dia, Senhor Deus, para guiar as suas ovelhas, segundo as tuas escrituras e somente através delas, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, dar força e ânimo ao teu servo, meu Pai, para trabalhar a cada dia, Senhor Deus, na tua obra, meu Pai. Te peço, Senhor Jesus, pelos presbíteros, Senhor Deus, presbítero Diego, abençoe ele, sua família, sua esposa, seu filho, Senhor Jesus, dê sabedoria a ele, dê força, dê garra, meu Pai, para que venha, Senhor Deus, a trabalhar na tua obra, Senhor Jesus, a trabalhar nos seus afazeres, Senhor Jesus, que venha se dedicar cada dia mais e mais à tua obra, meu Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria a ele para guiar as tuas ovelhas, Senhor Jesus, segundo as tuas escrituras, meu Pai. Assim também como o presbítero Laurindo, Senhor Deus, dê saúde a ele, meu Pai, e a sua família. Que o Senhor venha tocar o seu coração a cada dia da sua família, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer com que ele venha se dedicar, Senhor Deus, a cada dia mais à tua obra, meu Pai. Assim te peço, Senhor Jesus. Te peço, Senhor Deus, pelas autoridades constituídas dessa nação, Senhor Jesus. Agora há pouco o Senhor levantou homens, Senhor Deus, para governar esta nação, Senhor Jesus, esse estado, Senhor Deus, e que o Senhor venha os capacitá-los, Senhor Jesus, para governar, Senhor Deus, para governar, meu Pai, sem corrupção, Senhor Jesus, para governar, meu Pai, fazendo leis que favoreçam o povo, meu Deus, e que também exalte o teu nome, meu Senhor. Que o Senhor venha fazer com que eles, meu Pai, façam um bom governo, meu Pai, e que bem sabemos que quem colocou o Senhor lá foi o Senhor mesmo, meu Senhor, que não há autoridade alguma que não provém de Ti, Senhor Deus. Assim te peço, meu Pai, te dou graças por este ano que vai se acabando, meu Pai, esse ano de 2018, já estamos nos caminhando para o final, Senhor Jesus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai, e com certeza o Senhor nos sustentará, meu Pai, nos guiará em teus caminhos, Senhor Deus, e mais um ano em teus caminhos, meu Pai, nos dando força, garra, meu Pai, porque a trajetória é difícil, a trajetória é complicada, meu Pai, porque se dependesse somente de nós nesse ano de 2018, já estaríamos perdidos e falidos, mas a tua mão foi misericordiosa conosco, a tua mão, Senhor Jesus, nos guiou, meu Pai. Assim te peço, meu Pai, por aqueles nossos familiares e amigos que não te conhecem ainda, Senhor Deus, que o Senhor venha tocar os seus corações, como o Senhor um dia nos chamou, Senhor Deus. O Senhor nos utilize, meu Pai, na nossa casa, no nosso ciclo de amizade, Senhor Deus. Utilize essa igreja nesse bairro, meu Pai, para chegar a tua palavra nos ouvidos dos teus eleitos, Senhor Jesus. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço aos amados irmãos que abram a palavra do Senhor no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, verso do 8 ao 10. Esse é o momento do nosso ofertório, momento esse em que nós nos direcionamos aos gasofilácios da igreja e trazemos nossas ofertas, parte daquilo que Deus nos concede, daquilo que Deus nos dá, e em forma de gratidão, devolvemos a Ele. E diz assim a palavra do Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem se direcionar ao gasofilácio e depositá-lo. Oremos pelos dízimos recebidos e também pela pregação da palavra. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, continuando em Tua santa e poderosa presença, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu nos concede, tudo aquilo que Tu faz em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas recebidos essa noite, que seja para aplicação na Tua obra, e que Tu venha, ó Pai, abençoar aqueles irmãos que puderam contribuir, como também aqueles que não puderam contribuir, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que estão nesse momento passando por alguma provação, algum momento de tristeza, amargura. Que Tu venha, ó Pai, abençoá-los, trazendo a eles a luz da Tua palavra, trazendo a eles, Senhor, o consolo. E que Tu venha, Senhor, abençoar os nossos lares, não fazendo com que falte o pão, não fazendo com que falte o trabalho, a saúde, a força para trabalhar, principalmente na Tua obra, ó Pai. Também te pedimos, Senhor, que Tu venha, ó Pai, falar pela boca do pastor Jorge, que Tu venha, Senhor, anunciar a Tua palavra aos nossos corações. Usa o pastor Jorge como instrumento em Tuas mãos, que as palavras proferidas pelos seus lábios venham adentrar a nossa mente, os nossos corações, venham fazer morada e que venhamos praticar, Senhor, com toda alegria, com todo amor e com todo fervor. Que a Tua palavra é viva e eficaz e que ela venha, Senhor, nos alimentar, porque assim como diz a Tua palavra, que nós venhamos dia após dia estar sedentos e famintos pela Tua palavra. Não deixa, Senhor, faltar essa fome. Não deixa, Senhor, faltar essa sede pela Tua palavra e pela Tua justiça. Que dia após dia venhamos almejar cada vez mais estar na Tua casa, junto com os Teus irmãos, junto com os Teus filhos, e nos congregando e escutando e sendo abençoados pela Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a que nós pedimos para todos sempre. Amém. A palavra está com o pastor Jorge. Convido a todos a ficarem em pé, uma atitude de reverência à palavra de Deus que mais uma vez será lida. E como já algumas semanas atrás iniciamos uma série de pregação, exposição no livro segundo escreveu o profeta Naum, convido a todos nesta noite a abrirem no seu capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Naum, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 2, que é constituído de 13 versículos. Eu vou ler na minha tradução e a igreja vai acompanhar essa leitura com o texto que vocês têm disponível aí em mãos. Diz assim a palavra de Deus, Naum, capítulo 2, do verso 1 a 13. Nínive, a sua hora chegou. Você já está cercada pelos exércitos inimigos. Deem o seu alarme. Soldados, ocupem seus postos.
Organizem os seus batalhões, armem-se fortemente e vigiem com toda a atenção para saber o instante exato do ataque do inimigo. Pois a terra do povo de Deus ficou arrasada depois de seus ataques. Mas o Senhor vai restaurar a honra e o poder que eles perderam. Versículo 3. Brilham ao sol os escudos vermelhos. Começou o ataque. Vejam seus uniformes vermelhos. Olhem os seus brilhantes carros de guerras avançando de lado a lado, puxando por fogosos cavalos. Versículo 4. Seus próprios carros, Nínive, correm loucamente pelas ruas e praças, rápidos como relâmpagos, brilhando como tochas. O rei, gritando, chama seus generais. De tanta pressa, eles saem tropeçando, correndo em direção aos muros para organizar a defesa. Versículo 6. Todavia já é tarde demais. As comportas do rio foram abertas. O inimigo entrou na cidade. O palácio entrou em pânico. A rainha de Nínive é trazida nua às ruas e levada embora como escrava, com suas servas caminhando e chorando atrás dela. Ouçam-as. Elas gemem como pombas e batem as mãos contra o peito. Nínive é como um açude rompido. Seus soldados fogem sem lutar. Ela é incapaz de detê-los. Parem, parem, grita, mas eles continuam a fugir. Tomem posse da prata, tomem posse do ouro. Há tesouros sem fim. A riqueza incalculável de Nínive será dividida entre muitas pessoas. No instante, a cidade se transforma num montão de ruínas desertas. Os corações se derretem de pavor, os joelhos estremecem. O povo de Nínive assiste a tudo isto, horrorizado, brancos e tremendos de medo. Onde está agora, verso 11, a grande Nínive, o leão das nações, cheia de força, de coragem, a cidade em que tantos velhos e fracos, quanto os jovens, fortes, viviam sem qualquer receio do inimigo. Ó Nínive, que já foi um poderoso leão, você esmigalhava os seus inimigos para alimentar seus filhos e suas esposas. Você enchia suas cidades e suas casas de riquezas e escravos conquistados à força. Agora, versículo 13. Porém, o Senhor se voltou contra você. Ele destrói suas armas. Todos os seus carros de guerra estão largados ao acaso, silenciosos e sem terem sido usados. Seus jovens mais belos e fortes estão mortos. Nunca mais você trará escravo das nações conquistadas. Nunca mais você dará ordem ao mundo através dos seus embaixadores, porque assim diz o Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Eu fiz a leitura do capítulo 2, segundo a tradução da Bíblia Viva na língua portuguesa, para trazer uma elucidação maior, um esclarecimento maior e um entendimento melhor do que se passa aqui nessa narrativa do capítulo 2 de Naum. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero usar esse momento de introdução, preparando a mente de vocês para tudo que nós vamos ouvir nesta noite, a partir da narrativa encontrada no capítulo 2 deste livro. Lembrando a vocês que há pouco tempo nós acabamos de expor aqui na igreja o livro segundo escreveu o profeta Jonas.
e de como Deus, mesmo através de uma mensagem de iminente juízo para a grande população de Nínive, sobre o ministério e a palavra de ordem do profeta Jonas, a qual Deus havia levantado para levar essa mensagem do Senhor à cidade de Nínive, isto é, 100 anos, por volta de 80, 100 anos antes do início do ministério de Naum. E agora, 100 anos depois, mais de 2 gerações passadas entre a mensagem de Jonas, o grande avivamento que aconteceu na cidade de Nínive, há pouco, mais de 100 anos atrás, e agora Deus levantou esse profeta Naum para, através do ministério e da escrita da pena desse profeta, conduzir o juízo final à grande cidade de Nínive, para assim cumprir Deus a sua palavra, o seu propósito, uma vez proferido, jamais voltará atrás. E com essas palavras e com esse início, eu chamo a atenção de vocês para o tema que se explicita no conteúdo desses 13 versículos que compõem esse capítulo 2 de Naum. E o tema central que escorre aqui nas entrelinhas, que são destacados aqui nas entrelinhas do capítulo 2, é o juízo lavrado de Deus. É o tema da nossa mensagem nesta noite. O juízo lavrado de Deus. E para vocês terem ideia de que isto foi, é e será até que a humanidade que nós conhecemos hoje, ela se volte àquele dia fatídico, conforme nós vimos hoje pela manhã, em que Deus virá em pessoa, através do seu Filho, trazer para este mundo, para a humanidade, o juízo final, o juízo lavrado de Deus. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias num texto paralelo ao que nós encontramos sobre essa temática, no livro segundo escreveu o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Acompanhe a leitura que diz assim: também estes, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eis aí aonde, por mais uma vez, agora de forma explícita, aparece essa temática da parte de Deus. O juízo lavrado de Deus. E aqui, voltando para Naum, nós vamos ver a manifestação desse juízo, agora começando a se consumar sobre a grande cidade de Nínive e sobre os seus habitantes. Mais de 2 gerações depois que o profeta Jonas testificou, ele foi testemunha ocular de um grande arrependimento, de uma grande manifestação de arrependimento que Deus concedeu nos dias de Jonas a essa cidade. E agora Deus traz juízo, manifestação de juízo a essa que foi uma das grandes nações do passado.
Assim, chama a atenção de vocês agora para voltarmos ao nosso texto, do livro de Naum, capítulo 2. Nós vamos dividir algumas partes em alguns blocos para facilitar o entendimento, né? E também os devidos destaques e as devidas aplicações. Nesse primeiro momento, nós vamos ver do verso 1 a 3. Logo depois, do verso 4, o segundo bloco, do verso 4 até o versículo 10. E o terceiro e último bloco, do versículo 11 até o versículo 13. E agora chama a atenção de vocês para tudo que nós vamos ouvir e ler da palavra de Deus. E a nossa oração é que o Senhor, mais uma vez, aplique a sua palavra, que Ele faça as correções necessárias para nossas vidas, em nossas vidas, na sua vida, lembrando que o texto já falou comigo, e que o Espírito traga a você nesta noite, não só a instrução da palavra de Deus, como também novidade de vidas. Porque Deus, Ele executa o juízo. Ele vai trazer juízo às obras praticadas pelos homens. Assim foi no passado, assim tem sido no presente, e assim será no futuro não muito distante. Naum, capítulo 2, versículos de 1 a 3, nosso primeiro bloco. Mais uma vez eu vou ler e, evidentemente, trazendo os destaques e as devidas aplicações. Conforme eu li na tradução viva, agora eu trago a tradução de Almeida, revista e atualizada, que a maioria dos irmãos aqui dispõe. Ele diz assim, verso 1 a 3. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem a escarlate. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Só até aí, nosso primeiro bloco. E nesse momento eu quero trazer para você, assim como os irmãos que primeiro receberam esse texto e leram, nos dias já de Naum e posterior aos dias de Naum, como eles deveriam ler e entender essa passagem, e também aplicar na sua vida, assim também deveremos fazer nós. E eu gostaria de destacar aqui, chamando a atenção de vocês, o que nós encontramos a partir do versículo 3. Olha o que é que nós encontramos aqui. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem a escarlate, cintilam o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças desses grandes heróis que nos dias de Jonas e nas gerações futuras, Nínive ficou conhecida e adentrou na história como o povo assírio. E o próprio Deus reconhece que esse povo era um povo valente, homens de guerra, homens talhados para o combate, para a rainha. E o próprio Deus diz aqui no versículo 3, que eles eram valentes e havia heróis no meio deles. Sim. E nesta noite eu quero trazer para você
a narrativa histórica de um que foi e que engrossou as linhas dos heróis da Síria, se não o maior dos heróis da Síria. Aquele que ousou não só derribar as nações, destruir nações inimigas, como diz o próprio texto aqui, matar os seus conquistados, quando não escravizá-los. E este em especial colocou os olhos para o povo que pertencia ao Senhor, Israel e Judá. E ele aparelhou o seu exército nos seus dias, um grande exército, na verdade com 3 frentes de tropas, para atacar, destruir e escravizar Jerusalém, o reino norte, e Judá, o reino sul. E para trazer a narrativa histórica, segundo os relatos bíblicos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no 2º livro de Reis, capítulo 18. 2º livro de Reis, capítulo 18. Do versículo 13, nesse primeiro momento, aonde a narrativa nos diz que um grande rei, juntamente com seus exércitos, cujo nome desse rei adentrou nos anais da história do povo de Deus, como Senaqueribe, rei da Síria, isto é, Senaqueribe, rei de Nínive. E segundo a narrativa aqui do autor do 2º livro, que relata a historicidade dos reis, também os grandes reis de Israel, o seu versículo 13 diz assim, 2º livro de Reis, capítulo 18, versículo 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Senaqueribe, rei da Síria, Senaqueribe, rei da grande cidade de Nínive, colocou os olhos sobre a terra, não de um povo somente, mas do povo de Deus, o povo de peculiar particularidade de Deus. E aqui está e começa o registro bíblico do que esse homem, Senaqueribe, rei da Síria, rei de Nínive, fez contra Israel, contra Judá. E para vocês terem ideia, convido vocês a acompanhar a leitura que farei a partir ainda desse capítulo 18 do 2º livro de Reis, a partir agora do versículo 14. 2º livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 14, acompanhe essa narrativa. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro.
Deu-lhe o rei Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e os deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaque, com um grande exército ao rei Ezequias. A Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam nas extremidades do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque, o Rabsaque, lhe disse: dize a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, ó rei, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém lhe apoiasse, se lhes entrará na mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que neles confiam. Mas, todavia, se vocês dizem, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante estes altares adoreis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 1000 cavalos, e se tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não pode afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Ó Ezequias, rei de Judá. Só até aí. Depois nós vamos novamente voltar a esse texto, mas está aqui uma descrição narrativa que não Senaqueribe, rei da Síria, porque ele estava em outra frente de batalha, daqui a pouquinho nós vamos ver, o seu segundo exército, capitaneado por seu general Rabsaque, ou Rabsaque em outra tradução, chega a Jerusalém e a Judá, juntamente com seu exército, para afrontar Ezequias, o rei, e não somente ele, mas a Deus. É tanto que Rabsaque, ele diz: Ezequias, confias em quem? No Egito? Meu rei está se aproximando lá do Egito para conquistar. Ou tu porfias nesse Deus aí, a quem tu, Ezequias, ou melhor, Ezequiel, a Ezequias, tu chegastes a remover os altos aos ídolos pagãos, dizendo que o Senhor é o Senhor de Israel e de Judá. E ele veio para destruir, saquear, matar, roubar e escravizar. Mais uma vez, um inimigo
jazia às portas de Israel. E não era um inimigo qualquer, era Senaqueribe, rei da Síria, rei de Nínive. 100 anos depois de que o seu povo, nos dias de Jonas, havia experimentado uma manifestação de avivamento, porque o Deus de Israel havia manifestado a sua benevolência para com o que seria o povo agora de Senaqueribe. E ele, assuntosamente, chegara às portas de Israel, às portas de Judá, para blasfemar, afrontar com palavras ameaçadoras ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Uma coisa terrível estava para acontecer. Não só com Israel, não só com Judá, por causa desse grande exército aí, que estava às portas de Israel. Lembre-se, lá em Naum, só para vocês terem ideia, lá em Naum, no capítulo 2 que nós lemos, nós vimos o próprio Deus intitular esse povo assírio como um leão, um animal destemido, forte e bravio. Esse leão agora estava nos arredores de Jerusalém e de Judá, a ponto de o seu general, mediante as grandes vitórias e conquistas do seu grande e sumo rei, desejando agora conquistar o povo de Deus e menosprezar o Deus de Israel. Voltando para Números capítulo 2 e o versículo, Números não, Naum capítulo 2, versículo 3, o próprio Deus assim testifica: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem a escarlate, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. E esse exército, esses valentes estavam em Israel. Chegou o dia da prestação de contas. E a pergunta é, para terminarmos o primeiro bloco e seguirmos para o segundo: e agora? E agora? Se vocês se lembrarem, Israel, nos dias de Senaqueribe, quando ela estava sendo para ser atacada, Israel estava toda, Jerusalém e Judá, cercada por grandes muros. O exército ali representado pelo general Rabsaque, ou Rabsaque em outras traduções, havia cercado toda a cidade com os seus soldados, com o seu exército. Ninguém poderia mais entrar em Jerusalém ou em Judá, e muito menos sair. O momento era desesperador. Imagine-se, adentre nessa atmosfera. Um exército poderoso, uma potência mundial, estava armada do lado de fora dos muros da cidade. E todo o povo do Senhor, sitiado por detrás dos muros de Jerusalém.
Em alguns momentos, a comida iria acabar. Eles não poderiam sair para comprar ou vender. O desespero bateu às portas de cada família em Jerusalém e em Judá. Todavia, nesse segundo bloco, eu vou mostrar a vocês algo que talvez você ficará estupefato, de queixo caído, de boca aberta, com que as Escrituras e como ela vai se manifestar acerca dessa situação. No nosso segundo bloco, do livro de Naum, do versículo 4 até o versículo 10, diz assim, acompanha a leitura. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seus caminhos. Apressam-se para chegar ao muro e já encontra o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se solta, ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Isso aqui é o Senhor falando contra Nínive, mas também era o que estava acontecendo na nossa narrativa lá quando Senaqueribe jazia às portas de Jerusalém e Judá. Tá certo? Agora vamos ao desenrolar dessa história. O que o Senhor teria a dizer, o Senhor teria a falar, o Senhor Deus, quanto a Senaqueribe e seu exército está fora da cidade, dos muros da cidade de Jerusalém e de Judá. Segundo livro de Reis, capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido tudo isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Só até aí, por enquanto. Olha a atitude que o rei Ezequias teve para com tudo aquilo que seus ouvidos ouviam e os seus olhos contemplavam. O maior exército do mundo, ou um dos maiores exércitos do mundo, jazia à porta de Israel e de Judá. Humanamente falando, Ezequias foi um grande rei. Tinha também à sua disposição um grande exército e grandes soldados. Mas nada se comparar com a tropa que estava de lado fora dos muros. O que deveria fazer o rei? Tentar um acordo de paz. Ele já tinha feito isso. Nós vimos no segundo livro de Reis, capítulo 18. Depois vocês podem ler todo o capítulo 18, juntamente com o capítulo 19, não é a narrativa histórica desse acontecimento. O rei olha para o seu poderio e vê que não tem condições alguma
humanamente impossível de contra-atacar, de fazer frente ao exército que estava sobre a sua porta. E aqui eu abro um parênteses para trazer algumas aplicações para nossas vidas nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes a porta de fora, né, bate, problemas, dificuldades, medo, pavor, terror. E nesses instantes nós desfalecemos e nos despimos de toda e qualquer segurança, de toda e qualquer ação da nossa parte, dependendo do volume, da força, das adversidades que vêm à sua porta, à sua vida. Seja ela de qual natureza for. O anúncio de uma morte, de um ente querido, a dor de uma perda irreversível, problemas de ordem financeira. E o que fazer nessa hora? Quando você olha para você mesmo e você não encontra o chão debaixo dos seus pés. Você olha para você mesmo e não encontra força e muito menos a capacidade de administrar, de gerir uma administração para determinadas situações da sua vida que você vai enfrentar e tem que enfrentar. Está batendo a sua porta. E sabe o que foi que esse rei, o rei Ezequias, fez? Em meio ao turbilhão que ele tinha que resolver, a sua vida, e não só a sua vida, mas a vida de todo o seu povo, de toda uma nação estava em jogo. O texto diz, hein? Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes. Fazer o quê? Humanamente, estou perdido. Vou morrer. Nós vamos morrer. Mas ele encontrou em meio a tudo isso um caminho, uma luz, brilhando no final do túnel. O texto diz: tendo o rei Ezequias ouvido tudo isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Evidentemente, para orar, para ganhar tempo, depois vocês podem ler todo o capítulo 19, como eu disse. Como rei, ele poderia, juntamente com seus embaixadores e generais, a todo custo, buscar um acordo de paz, um acordo desesperado de paz, incondicional, para com o general de Senaqueribe. Mas ele sabia que não tinha como isso acontecer. Dele se entregar, se colocar à disposição do rei, a pessoa, né, de Ezequias também não valeria muito. Ezequias não tinha muito a oferecer. E o que foi que ele fez? Não foi a sua última saída. Ah, agora está na mão de Deus. Não, não é isso aqui.
Ele não tentou nada antes para dizer, agora não tem mais o que fazer. Está na tua mão, Senhor, como geralmente você diz. Olha, eu fiz de tudo, tentei tudo. Agora está na mão do Senhor, seja o que Ele quiser. Como se antes não fosse assim. Se desde o início não tivesse sido assim, sempre esteve e estará tudo na mais absoluta ou no mais absoluto controle da providência de Deus na vida de toda essa criação que os seus olhos contemplam e hão de contemplar até hoje, ou até você viver. Se existia um caminho, o caminho para Ezequias era buscar o seu Deus. E foi assim que ele fez. Ele orou ao Senhor, buscou ao seu Deus. E agora eu peço a vocês nesse segundo bloco, antes de eu fazer essa narrativa, a resposta de Deus à oração de Ezequias, eu quero mostrar algo a vocês. Como eu disse, talvez você vá ficar estupefato, de boca aberta, de queixo caído. Abram suas Bíblias no livro segundo escreveu Isaías. E só para constar, o ministério de Isaías, ou no ministério de Isaías, ele também ministrava no templo, nos dias do rei Ezequias. Isaías, o profeta Isaías, era também um porta-voz de Deus ao próprio Ezequias e ao povo, tanto de Jerusalém quanto de Judá. Isaías, no seu capítulo 14, olha o que é que nós encontramos aqui. Isaías capítulo 14, versículo 24 a 27. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Até o 27. Quebrarei eu mesmo a Assíria na minha própria terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos lombos dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Vocês entendem o que é que, por intermédio de Isaías, Deus está dizendo aqui? Eu, o Senhor, é quem faço isto. Trago a Assíria à minha própria terra. Sou eu quem trouxe Senaqueribe, seus generais, seus exércitos, a minha terra, as minhas montanhas, para nelas acabar de uma vez o jugo, o orgulho e a altivez de Senaqueribe, e não só de Senaqueribe, como também da grande nação da Assíria, diz o Senhor. Esse foi o meu projeto na eternidade, que agora faço executar, diz o Senhor. Primeira palavra de Isaías ao rei foi esta: Ezequias, saiba que esse exército que está aí às suas portas é obra minha. Não tema,
Porque se alguém vai destruir uma nação, um povo, serei eu e não Senaqueribe. Porque este é o meu propósito eterno. Isaías diz mais, que até então não havia sido revelado, mas hoje eu revelo. Você agora entende porque Deus poupou nos dias de Jonas a Nínive? Eis aí uma razão. Ele iria 2 gerações depois, quase 100 anos depois de Jonas, ele iria trazer um dos maiores exércitos, um dos maiores reis da Assíria, para acabar com ela, para destruir. Como nós aqui dizemos, para riscar Nínive do mapa. Voltemos lá para o 2º livro de Reis, capítulo 19. Agora, do verso 20 em diante. Vocês viram, né? É um paralelo entre o que estava acontecendo em Naum, no capítulo 2, e segundo os valentes e os grandes valentes que haviam em Nínive, está aqui um registro histórico do que foi se não o maior dos grandes valentes que havia em Nínive, e o que Deus fez com ele, e o que iria fazer com a própria Nínive. E agora eu conduzo vocês à resposta de Deus à oração do rei Ezequias. Mas antes, lembre-se, uma lição foi dada aqui. Não importa o infortúnio que jaz à sua porta, ou à sua vida. Busque e apresente sempre a Deus. Cada instante, cada momento, cada situação da sua vida, relate isto a Deus. É verdade que Ele já sabe de tudo antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Mas Ele faz questão de ouvir da nossa própria boca os nossos temores, as nossas angústias, medos, pavores e incertezas. Lembre-se, e ele já deixou isto bem claro, nos dias do apóstolo Paulo, quando ele quase que carregado, cheio de si mesmo, ensoberbecido, ele diz: Senhor, 3 vezes eu orei ao Senhor, para que o Senhor tirasse ou afastasse de mim esses mensageiros de Satanás, que me esbofeteiam a minha face. 3 vezes eu orei ao Senhor, e o Senhor não me respondeu nada. E dado momento uma voz surge do eco: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se manifesta, não é quando você pensa que você é forte, que você está seguro, que você aguenta o peso, a canga, que você se isola no seu quarto, na sua sala ou debaixo da cama, não quer ver nem falar com ninguém. Você não quer demonstrar sua fraqueza, mas não é assim com Deus, não rola assim com Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim e em você. Não é quando você tenta fugir das situações, mas é onde você em Deus encontra o poder, e esse poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Não é na fraqueza de Deus, é nas suas. Dito isto, 2º livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 20. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, isto é, de Senaqueribe. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti.
A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e de quem blasfemastes? E contra quem alçastes a voz arrogantemente? Erguestes os olhos contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros, subi ao cumes dos montes, ao mais interior do Líbano, deitei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Agora verso 25 em diante. Acaso não ouvistes que já há muito eu, o Senhor, dispus eu estas coisas? Já desde a eternidade eu, o Senhor, já o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar. Ouça, Senaqueribe, eu quis que tu reduzisse a montões de ruína as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Senaqueribe, eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Só até aí, por enquanto. Até o versículo 28. Pastor, Deus pode trazer o mal para a minha casa, para a minha vida? Sim. Essa dor, esse sofrimento, essa angústia lacerante que machuca meu coração, machuca minha mente, é obra de Deus? Sim. 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 Nos dias do ministério de Jesus, aqui nesta terra, em um momento que Jesus estava diante dos seus discípulos, dos seus seguidores, bem como também diante de uma grande multidão, Jesus nos relatou isso explicitamente, dizendo: uma folha não cai de um galho de uma árvore que não seja um ato da permissão providente de Deus. Quanto mais tudo o que acontece na vida de vocês. Se Deus teve e tem cuidado em um simples cair de uma folha de um galho, e ela não cai senão pela vontade permissiva de Deus, que hoje ela existe e amanhã pode não mais existir, quanto mais a sua, meus irmãos e meus ouvintes. Lembra que eu já tinha dito lá em Isaías capítulo 14, que Deus iria trazer um dos maiores inimigos de Israel e um dos maiores inimigos de Deus para manifestar juízo, não só para Israel, porque o juízo se transformaria em bênção, mas que ele iria levar à execução o que ele havia anunciado nos dias de Jonas.
eu vou destruir Nínive. Não nessa geração, mas daqui a um século, eu vou voltar aqui a Nínive e vou destruí-la, porque esta é a minha vontade, este é o meu decreto e eu não volto atrás. E assim Deus fez. Volte comigo agora para o segundo livro de Reis. Agora no capítulo, ainda no capítulo 19, agora no versículo 32 a 37. Segundo livro de Reis, capítulo 19, do versículo 32 a 37. Acompanhe a leitura. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, isto é, Senaqueribe: não entrarás nesta cidade, nem lançarás nela flecha alguma, não virá perante ela com escudos, nem há de levantar nenhuma trincheira contra ela. Pelo que assim diz o Senhor, pelo caminho por onde vier, por esse mesmo voltará, mas nessa cidade não entrarás, diz o Senhor, porque eu mesmo defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Bota o dedo aí. Versículo 34. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu não afirmei anteriormente que tudo isso aqui era obra de Deus? Senaqueribe, o rei Ezequias, foram meros e seriam meros telespectadores, seriam meras testemunhas oculares, não de uma mortandade entre o povo de Deus, não de uma guerra avassaladora, destruidora entre Jerusalém e Judá, mas era uma guerra do próprio Deus. Senaqueribe e Rabsaque, o Rabsaque, vocês não darão um passo sequer dentro da minha cidade. Nenhuma marca de pé assírio ficará marcada na minha terra. Olha o que é que Deus faz com nossos inimigos. Nenhuma marca de pé de assírio adentrará ou ficará marcada nas minhas terras, diz o Senhor. Porque eu mesmo, em pessoa, guerrearei com todo esse exército aí. Salmo 54. A gente canta ele lá em Teresina, na nossa congregação lá em Teresina. Há um momento em que mais uma vez Israel clama ao Senhor, porque seus inimigos estão à porta, jazem à porta, querendo destruir a Israel. E dado o momento da narrativa, da narração descritiva do que aconteceu naqueles dias, Deus diz: Israel, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, eu sou exaltado entre as nações. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Fazer como nossos irmãos dizem aí: ô glória, sabei e aquietai-vos que eu sou o Senhor, ô glória. Vamos voltar para o livro de 2 Reis, capítulo 19,
versículo 35 a 37. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. E quando os demais se levantaram, no raiar do amanhecer, estes que estavam ainda vivos foram todos mortos, tornaram-se cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa do seu Deus Nisroque, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Erdom, seu filho, reinou em seu lugar. Preste atenção aqui agora nas aplicações e nos devidos destaques. Naquela mesma noite que o Senhor havia dado a resposta da oração a Ezequiel quanto a Senaqueribe. Preste atenção no texto aí. Olha aí o texto na mão de vocês. Então, naquela mesma noite, o anjo do Senhor, eu pergunto a vocês, o anjo é com A maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Sabe quem é esse aqui? Sabe quem é esse aqui? O que nós hoje conhecemos como Jesus de Nazaré. Nós conhecemos e passamos a conhecer Jesus de Nazaré através dos evangelhos como o Cordeiro de Deus, manso, humilde, como ovelha muda perante seus tosquiadores. Olha que contraste! Ele não veio a este mundo, pelo menos nesse primeiro momento, para fazer guerra, da qual é uma das características do seu perfil. Não é à toa que Davi e o seu descendente, se referindo a Cristo Jesus, como o leão da tribo de Judá. Perdão. Em uma madrugada, 3:30, entre 3:30, 4 horas da madrugada, nessa noite fatídica, Deus, na pessoa do anjo do Senhor, desceu sobre as tropas que estavam cercando Jerusalém e Judá. E sabe qual era o seu número? 185.000 homens. Somando-se com aqueles que ainda dormiam, segundo a descrição aqui na narrativa, vamos botar entre 200, talvez 250 ou 300.000 homens sobre Israel. Em um número arredondado. Um exército de quase 300.000 homens. À porta de Israel. Veja que situação. Entenderam?
a dimensão do problema aqui nas mãos de Ezequias, rei de Judá? Agora vamos fazer uma matemática simples. Ora, se aqui só um dos exércitos, lembre-se que esse era o segundo exército de Senaqueribe. O primeiro exército estava lá próximo do Egito. Senaqueribe não estava nos muros de Jerusalém, ele estava com outro exército lá próximo ao Egito, que viria até Jerusalém. Só bastou Yahvé. Jesus de Nazaré, como nós conhecemos ele hoje, só ele matou sozinho mais de 150 mil homens, entre 3:30 às 6 horas da manhã, segundo a narrativa aqui. Então, nesta mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes já eram cadáveres. Quem disse a você que Jesus é fraco? Quem disse a você que o Messias seria sempre um cordeirinho? Esse aqui, e também uma das suas características divina, é chamado, cognominado como o Senhor dos Exércitos. É através deste aqui que o próprio inferno e suas hordas tremem e treme diante dele. Jesus de Nazaré. E ele deixou isso bem claro. Diz as Escrituras, quando os discípulos de Jesus inventaram ou se dispuseram a fazer ou participar de um exorcismo, e o exorcismo que os discípulos empreenderam fracassou, havia fracassado, e eles perguntaram a Jesus: Jesus, por que nós fracassamos de expor Satanás sobre aquelas pessoas as quais ele havia possuído? E Jesus diz assim: olha, ninguém pode entrar na casa de um valente, de um homem valente, se aquele que deseja adentrar na casa do valente não seja mais valente do que ele. Em poucas horas, de uma madrugada ao clarear, Jesus matou mais de 150 mil homens, ele só. Pode procurar nos originais. Ele matou, propagou a morte. E como se não bastasse, ele ainda seduziu, pelos meios que ele usou, segundo a sua boa vontade. Quando Senaqueribe soube que todo o seu exército havia sido desbaratado, haviam sido mortos, de onde ele estava, ele volta para Nínive. E ao chegar lá, ele foi buscar a ajuda do seu Deus. E mal ele chega, seus filhos, os dois mais achegados ao rei, lança mão da pessoa do rei e da pessoa do pai deles. E 2 filhos matam a sangue frio, através de um assassinato, covardemente, ao seu próprio pai. Senaqueribe cai nas mãos dos seus próprios filhos, no ato da soberania de Deus na vida deles.
você não entra na minha casa, você não entra na minha terra. E por onde você veio, você vai voltar. E quando chega lá, eu vou matar você, Senaqueribe. Vamos voltar para terminarmos Naum, capítulo 2, nosso terceiro e último bloco. Encerramos com estas palavras. Onde está agora o covil dos leões? Olha Deus, aonde é que está agora o covil dos leões? E o lugar dos pastos dos leãozinhos? Onde passeavam o leão, a leoa, o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus cachorrinhos, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Agora veja o versículo 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Olha Jesus aqui. Queimarei eu mesmo no fumo os teus próprios carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores, porque assim diz o Senhor. Essa foi a narrativa histórica, fiel e verdadeira, do que consta os propósitos de Deus, seja para o bem de uma pessoa, seja o mal do propósito de Deus para uma pessoa, um povo ou uma nação. Se você se lembrar, no capítulo final de Jonas, quando Jonas aprende através da lição que Deus estava produzindo em Jonas, através daquela folha que serviu para ele de sombra. E no final Deus diz assim, encerrando o livro de Jonas: Jonas, tu tivesse pena, piedade de uma planta que tu não trabalhou, não arasse a terra, nem plantou, que numa noite ela cresceu e num dia morreu. E não havia eu, Jonas, de ter compaixão de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Tipo assim, levante sua mão direita, menino. Assim eram os ninivitas com relação a Deus. Não, menino, levante a sua mão esquerda. Não, essa é a mão direita. 120 mil pessoas. 2 gerações depois, os filhos dos filhos daquela geração de Jonas, em uma noite só, Deus matou mais de 150 mil homens da cidade de Nínive. Deixou ela praticamente despovoada, vazia. E é isso que nós vamos ver no terceiro e último capítulo de Naum. Assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele, hoje e eternamente. Amém. O juízo lavrado de Deus foi o tema da nossa mensagem nesta noite. Que Deus aplique em seu coração tudo aquilo que nós ouvimos e vimos nesta noite, através dessa pregação. Não tema, nunca jamais. Como diz o salmista, aquietai-vos, seja em que adversidade, em que situação
apareça em nossas vidas. Mas aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor e que sou exaltado sempre entre as nações. Assim seja hoje e para todo sempre. Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Vou pedir ao presbítero Laurindo que nos eleva a Deus em uma oração, que vem aqui à frente conduzir a igreja nessa oração final, aonde estamos terminando esse culto, agradecendo a Deus pelo estudo desta manhã da nossa EBD, como também pela pregação e exposição da palavra de Deus agora nesta noite. Após a oração do presbítero Laurindo, a igreja está despedida. Tenham todos um excelente restante de noite, um magnífico início de semana e até o próximo momento, se Deus assim permitir. Oremos. Teu nome foi adorado, Senhor. Queremos continuar esta oração e esta adoração eternamente, porque só o Senhor é justo, só o Senhor pode, só o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez ouvir a pregação deste pastor que o Senhor colocou nesta igreja. Que o Senhor aplique a mensagem hoje que nos foi enviada por Ti nos nossos corações, Senhor, para que haja mudança nas nossas vidas, para que haja compreensão, Senhor, de que só o Senhor é poderoso, só o Senhor é capaz de tudo, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o nosso Salvador, o nosso guia e o nosso justiceiro, porque só a Tua justiça, Pai, é a justiça correta. Agradecemos por este culto que foi feito a Ti e pedimos que o Senhor aceite, porque a Tua igreja está pedindo, Senhor, arrependida dos seus pecados. Nos dá, Senhor, uma boa noite, uma boa semana e que para sempre, Senhor, o Teu nome seja por nós lembrado. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço a proteção para todos os membros desta igreja presente e os que não estão presentes, Senhor. Te agradecemos pela chuva que ora cai, Pai, e que ela seja uma bênção nas nossas vidas. Assim, Senhor, oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.